Fala, preciosa! Hoje nós estamos aqui. Cara, essa palavra é muito difícil para mim. Episódio. São 16. E eu sei que vocês estão ouvindo toda semana episódio, mas eu tenho me esforçado. Então eu vou falar hoje, vou me esforçar, mas eu já sei que está saindo episódio, mas eu não consigo falar. Hoje é o nosso 16º episódio. Acertei, menina! Arrasou! E hoje é um momento muito especial. Esse episódio, nós estamos aqui reunidas junto com as coordenadoras do Departamento de Mulheres do Ministério Ágape. E vai ser um bate-papo muito legal, porque o nosso congresso está à porta, né? E nós queremos compartilhar com vocês um pouquinho. O Ministério Ágape tem 26 anos e são 25 anos que nós fazemos o Congresso de Mulheres. Claro que lá no início não foi eu que iniciei, né? Foram outras mulheres de Deus. Eu não sei nem exatamente quem foi realmente que iniciou. E eu também não quero ficar falando nomes, porque às vezes eu posso ser injusta, né, com alguma irmã. Mas eu sei que há 25 anos atrás tiveram mulheres que deram início. Aí você vai perguntar, ué, mas você não era da igreja? Você não é esposa do pastor? Mas o que acontece? Eu, lá atrás, quando nós iniciamos a obra, meus filhos eram muito pequenos, né? Então, assim, havia um desgaste muito grande de eu estar sendo dirigente de um departamento e cuidando de filhos. Gente, eu não tinha essa dinâmica, né? E também essa experiência. Porque tudo quando você começa, você não tem experiência. Então, eu não tinha experiência nenhuma. Mas Deus, ele sempre levanta mulheres, né? Então, assim, há 25 anos atrás, Deus levantou mulheres no departamento para estar iniciando o congresso. E eu sei que são muitos desafios. Eu acho que aqui as mais antigas que estão comigo, já há anos, é a Samantha, né, Sam? E a Deise também, que já está há mais tempo conosco. E eu sei que são muitos desafios, né, Samantha? Verdade. Samantha, qual o desafio que você lembra que você pegou? Nossa, o que a gente pode lembrar, né? O mais... Eu lembro que, para nós, organizar o preparo do uniforme é muito difícil. Ter a presença efetiva das mulheres no ensaio é um desafio. E estar realizando num todo, eu nunca acredito que você tenha mais dificuldade, porque você foi crescendo e aprendendo, Deus foi nos capacitando. Mas eu acho que manter o efetivo no ensaio, todas no mesmo dia, é bem difícil. Mas o Senhor vai nos dando estratégia, e isso hoje funciona de uma forma mais empática, né? Você distribui esse convite e você permite que todas estejam presentes para que, nem que seja um momento de ensaio curto, mas que aconteça, para que todas se sintam integradas e unidas nesses dias de adoração ao Senhor. Engraçado que você estava falando sobre uniforme. Eu acho que você que está nos ouvindo aí, eu acho que esse é um dos problemas mais difíceis que um departamento possa enfrentar. Hoje não, eu acho que hoje as coisas estão mais abertas, porque a gente vê muitas confecções, muitas lojas, né, que fazem uniforme para mulheres. Então se torna mais fácil hoje. É verdade. Porque você vai numa loja, há um custo, você paga e sai aquilo tudo igualzinho, né? Verdade. Se é vestido, se é blusa, se é saia. Então, eu acho que há uma facilidade. Mas, gente, mais anos atrás, havia uma dificuldade muito grande. De tamanho. Não é? De tamanho, de quantidade costureira. de tecido para que atenda a quantidade de... Eu acho que isso era uma coisa interessante, que era a questão de tecido. Da gente ir para a loja, comprar o tecido, saber metragem. E nós gostávamos de um tecido. Por exemplo, gostei desse tecido. Mas não tinha a metragem suficiente. Depois de muito buscar, passa em várias lojas. Depois de muito buscar, vai ser esse.
Tem a quantidade? Não tem a quantidade. Aí volta. Aí E eu frustra, lembro que eu pegava uma amostra em uma Isso, loja. isso mesmo. Aí aquela amostra que eu pegava naquela loja, eu levava para outra loja. O senhor tem esse tecido? É, porque às vezes a gente fazia isso também. Comprava Isso era muito bom. uma metragem de um pano em uma loja e conseguia em uma Em outra. outra loja. Olha, era correria, gente. Não, e as costureiras que tinha que ir até a igreja, ou a gente até a casa das costureiras, para poder fazer as medidas, tudo direitinho. Era muito complicado. unir Era as irmãs para estar junto, para é isso tirar a aí. medição. É E verdade. nem todas Pode, podiam estar juntas. Exatamente. Hoje não Verdade. A pode. gente, a gente marcava o dia da costureira. Aí os banheiros ficavam lotados Era. com aquelas irmãs Verdade. todas e as costureiras. A gente marcava sempre no É domingo, né? Que era o verdade. dia que Todas. todas poderiam estavam na estar. igreja. Mas quando não podia no domingo, a pessoa vinha durante a semana. semana. E assim, é muito difícil, né? Muito difícil. Como que eu falo? Os anos, hoje são 25 anos e hoje há facilidade. É. E assim, e fora os desafios de roupa torta. É Porque isso que eu ia falar. mesmo comprando Elas- pronto, mesmo tendo essa Sim. facilidade de achar, tem essa questão. Não, mas aí era da cada costura, costureira. Do, Mas do era mais da corpo, costureira. geralmente um tecido. É porque a Um mulher corpo cria- cabe, fica legal, o outro não. A saia Então que ficou muito continua esse curta. desafio. Mede, Era uma né? Quando história. você mede, cria expectativa, vai vir de acordo. E acontece de não vir do jeito que você Aconteceu cria isso essa agora, né? expectativa. Verdade. Verdade. Então, assim, Atual agora. verdade. É verdade. Então, A minha veio no diferente tom o tecido. diferente. E, assim, quando você dá na mão dela e ela veste, você vê no rostinho a decepção, a tristeza. Aí a gente tenta solucionar até o dia da Isso aí. festividade. Por isso que a gente gosta de comprar ou de mandar fazer bem antecipado. Não, mas a gente por não vai conta chegar, desse mas a gente não vai contratempo. chegar nesse lado ainda não, sou Cris. Porque hoje é a facilidade, a gente vai chegar nisso ainda aí. A gente está falando lá na dificuldade Verdade. que fazia costureira, vinha roupa torta, e a gente tinha que Verdade, estar né, rindo pleno e não tinha como, não tinha recursos. Verdade. Porque hoje está mais fácil. Eu me lembro de um Eu congresso. quero contar depois de duas dificuldades. Eu me lembro de um congresso que teve que trocar a saia. A de uma irmã ficou apertada nela, tiveram que trocar. A de uma deu na outra, da outra Da teve outra. que fazer assim. E Meu assim, a Deus. gente foi vivendo. Isso já é o mistério de Deus, já solucionando os problemas. E Aí assim, já. dois pontos, né? Eu vou falar o pior primeiro, porque o segundo, a gente já estava em uma confecção. A gente mandou fazer um uniforme e o uniforme não ficou pronto. Meu Deus. Gente, não ficou pronto. Eu fiquei arrasada com aquilo ali. Eu chorei muito. Imagino. Mas assim, mas algo interessante que nós temos que entender que o uniforme não é a prioridade, Não é, né? Não. E ali nós conseguimos contornar a situação para a honra e glória do Senhor Jesus. Não ficou pronto no primeiro dia, usamos só no segundo dia, mas isso não nos impediu De fazer o primeiro dia. no primeiro dia do congresso. não. E quando começou a melhorar, a gente começou a ir para uma confecção. Samanta estava comigo. Verdade. Falei, Samanta, agora esse ano vai dar certo. Não vai ter problema. Não vai ter problema, porque é uma confecção, as blusas vai ser, ó, ok. Padronizado, tudo É só ok. levar, experimentar. E assim, fizemos a medida, né? Eu acho que a gente trouxe Amostras. amostra de medida, cada uma mediu. Gente, tudo top. Eu e Samanta espalhamos no mesão lá embaixo, alegre. Você lembra, Sam? Sim. Começamos a distribuir, a gente alegre, a gente feliz. Só que o tamanho maior, que a gente sabe que é GG, e o extra GG. grande. Aí o extra grande estava no tamanho do GG. Quando as irmãs experimentaram, vocês não estão entendendo. O congresso era sexta e era quarta-feira Isso que aí, nós pegamos meu as Deus. blusas, não foi, Sam? E Não quando tinha as como irmãs do extra grande experimentou, a blusa não fechou. Meu Deus. Eu e Samanta ficamos apavoradas com aquilo ali, com aquela situação. Foi difícil. Não foi, Sam? Deus. E eu não sei, menina, que Deus deu uma luz a Samanta, porque na parte de trás tinha uma prega. Sim, em cada lado tinha uma prega. Uma pregazinha, né? Aí Samanta falou, Lane, vamos mandar tirar essa prega e vai dar tudo certo. Dito e feito, na quinta-feira de manhã, Samanta foi lá correndo,
conseguimos resolver a situação. Para a honra e glória do Nossa, Senhor. verdade. Aí eu lembro de uma cena, Sam, não sei se você vai lembrar, as irmãs na fila para entrar, porque é a forma, né? Aí, quando estava entrando, uma irmã olhou assim para outra. Ué, por que, que a minha não tem essa prega? Porque, Gente, olha o detalhe. porque Sim. assim, os Poxa, problemas sabe o ficam nos mistério? bastidores. É. Os problemas É não verdade. vão Tantos. para frente. Não, É verdade. são Então, tantos esse problemas. problema da blusa, ninguém sabia. Era somente eu, Samantha e Deise. Você também estava, né, Deise? Sim. Era a liderança. Então, um ponto-chave para você. Tem problemas que Isso aí. o povo, as mulheres, sabe. não Não precisam precisa. saber. O nosso pastor sempre fala, o problema ele tem que entrar grande e sair Sair pequeno. pequeno. Então, esse problema foi um problema grande que conseguimos solucionar. E quando a irmã falou, eu disse, não, irmã, é porque você é mais especial. Foi isso mesmo. Então, Foi isso mesmo. e foi a resposta, não falei, linda, sorridente, porque também os problemas nós temos que saber administrar. É verdade. Né? Sim. E esse também foi uma coisa muito Foi. interessante. Eu lembro que nesse mesmo ano, desse mesmo uniforme, uma irmã veio o tamanho certinho, a etiqueta dela tamanho M, mas ela é bem magrinha, então ficou muito solto. E ela não estava se sentindo bem com aquela blusa solta no corpo dela. E aí, Lani já tinha que resolver os outros detalhes. Aí eu falei, o senhor deu estratégia. Fala com a irmã que costura no conjunto. Aí eu procurei a irmã que costura no conjunto. Você pode apertar essa blusa aqui? E aí eu fiz isso. Em um dia ela me entregou. Quando eu entreguei para a irmã, a alegria dela não tinha preço. Então, assim, tem questões que a gente vai conseguir solucionar. Tem questões que não, nem sempre. Mas é o que a Lani disse. A gente tem que pegar o problema, reduzir ao máximo. Eu nem precisei procurar a Lani para resolver, porque É era uma isso coisa aí, que é eu isso aí. conseguiria solucionar. Porque tem coisas que nós podemos resolver. Eu Verdade, acho que isso é importante. É. E também Verdade. trabalharmos em unidade, né? Isso aí. De unidade. O voluntariado. Isso aí. Isso. Exatamente. Porque eu lembro que só quando eu falei com ela, já tinha resolvido. Aí ela, ótimo. Porque é menos um Isso aí. problema, porque tinha diversos. Né? Aí vamos chegar ao ponto que a nossa Cris falou. Que eu lembro que anos atrás eu fui lá em Natal, Val, saudade da minha amiga, minha irmã gente, Val. saudade. Fui lá em Natal e lá eu vi o conjunto das irmãs com cores, vamos supor, cor azul, né? Esse ano nossa cor é azul. Mas cada uma fazia o seu vestido, cada uma fazia a sua roupa. E aquilo ali eu amei a ideia. Só que quando eu vi, eu demorei ainda a implantar isso porque eu tive medo, né? Porque assim, o que ocorre? O novo nos traz medo, Verdade. nos traz a preocupação Receio. de como que as irmãs vão encarar isso. Olha, mas eu sei que é 3 ou 4 anos que nós já estamos nesse. Eu vou para Acho que vai para. É o Acho que é terceiro, né? Verde, terracota. Terracota, É o terceiro ano. verde. Então, assim, há 3 anos atrás, nós colocamos essa ideia e deu certo. Deu certo, super né? certo. O Você primeiro iniciou foi no preto, né? Não, não, o preto era só um encharque. Foi A gente está falando tá. das cores. Das cores, tá. Então, há 3 anos atrás, nós iniciamos com terracota. Isso aí. Né? O ano passado foi o verde e esse agora ano é o azul. E fica uma ideia para você. É ótimo. Maravilhoso. É uma dica muito Acabou os boa. perrengues de uniforme. Porque acaba o estresse. É. Porque, assim, existem regras de Claro, modelo, de claro, com comprimento. certeza. Mas aí cada irmã compra o modelo que se sente à vontade e que gosta. E a liderança não perde o controle do uniforme, porque às vezes quem está ouvindo Não, fica não com medo, perde, mas como que eu não vou perde. controlar isso? Dá certo. Dá certo. Tá Não, dá funcionando. certo. Tá certo. Verdade. E esse ano a nossa cor é azul. Ih, já estou falando, mas já É. falei. A nossa cor é azul. E com isso Ninguém as percebeu. irmãs ficam felizes, elas ficam empolgadas, É verdade. elas ficam naquela correria. Missionária, ainda não conseguiu o vestido. Aí tem umas dicas aí, entra lá, entra cá, Oh, compra aqui. Procura Vai em uma tal que lugar. sabe mexer. Isso. E dá super certo. Porque você botou azul, mas tons, né? Sobre É, tons. tem uma paleta. Importante, a paleta. É, porque existe o azul e a sua Isso. paleta. Então,
essa questão de uniforme foi sanado. Foi E muito todo bom. mundo Não, fica deu feliz. muito e certo, feliz. né? Muito Foi bom, Foi ótima muito essa bom. ideia. E foi importante, Muito certo. fica um degradê lindo na Fica igreja. um degradê muito Fica As bonito. irmãs ficam bonito. muito lindas. Fica muito Banco assim, legal. um degradê. Que a Nossa. preocupação pode ser assim, mas vários tons de azul. Não, fica lindo. Fica um degradê maravilhoso. Fica muito legal. E assim, é claro que congresso são muitos desafios, né? De você lidar com muitas mulheres. E assim, hoje são 120, 130 mulheres, né, por aí, Por aí, né? nessa Né, faixa aí. Janaína? 30 mais ou menos. Que nós estamos liderando. Mas o que eu acho mais importante, eu queria que, se vocês concordam comigo, porque você liderar não é você ser chefe. Não. Isso é Porque muito chefe importante. manda, né? E a obra de Deus, o departamento de mulheres, não é uma empresa. Verdade. O departamento de mulheres aí. são vidas, É. né? E que nós temos que ganhar o coração delas para que elas venham ser recíprocas a nós, né? E também a obra de Deus. Verdade. Então, eu acho que isso é muito importante. E eu queria saber aí, Deise, porque estar na frente de um conjunto não Oh, é meu fácil, né? A Deus. responsabilidade de ensaiar. É. Conta um pouquinho dessa parte. É maravilhoso, né? Estar, chega no congresso, eu e a Carol, a gente fica aqui em cima, a visão da igreja, das irmãs, olhando para a gente, sorrindo, cantando, é maravilhoso. Mas eu quero compartilhar aqui, eu quero falar algo, assim, para a regente, eu quero direcionar minha fala para quem está regendo o conjunto. Muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida e a gente quer parar, quer desistir. Ah, porque alguém está reclamando do hino. É muito comum, é um conjunto. Tem mais de 100 mulheres aqui. Então, às vezes, eu e a Carol, a gente bota o hino, não vai agradar a todas. Aí é o que a nossa líder fala, que a nossa líder não é chefe. Ela orienta, não, mas vai ficar bonito, vamos louvar a Deus, é para a honra e glória do Senhor, e elas aceitam e dá tudo certo. E eu recebi uma vitória muito grande, porque eu não parei a caminhada. E eu estava muito doente. E eu vim para o congresso enferma, com muitas dificuldades, com muitas questões emocionais. E quando eu cheguei aqui, as irmãs muito amorosas, a liderança com muito carinho, muita paciência. E se eu não tivesse vindo? E o que eu acho interessante é o seguinte, eu vou falar da Carol, né? Porque, assim, são as verdade. regentes, e, às vezes, na luta de uma irmã, na luta de uma regente, né? A Carol, ela estava Desculpa, presente. gente. Né? Então, às vezes, o nosso Deus, ele levanta também os improváveis. Sim. Sim. Né? Verdade. Porque em um momento muito difícil que a Deise passou, Foi. foram 2 a 2 3 anos, foram foi. 3 anos ou 2, Deise? 3 anos. Foram no 3 total, anos, 3 né? anos. Muito com doente. muita luta e com muita dificuldade, Deus usou extraordinariamente a Foi. Carol. Uma improvável, uma menina tímida, envergonhada, Achava achava que que chamou para ser apoio, né? Pegadinha. Meu apoio. foi Meu pegadinha. apoio. Aí, quando Gente, me vi, mas Foi a tava estratégia, sozinha né? aqui. E literalmente apoiou. Ela literalmente é um apoio. Abraçou. Eu Ela sustentou, né? sustentou, porque eu imagino, não Só foi? Deus. Fala só um pouquinho. Não, foi Deus, que por mim eu não estaria. Foi muito medo, foi desafiador. Mas, assim, só da tua presença estar aqui no dia, mesmo que debilitada do jeito que você estava, me trouxe muita segurança, muita paz estar com você aqui do meu lado. Não, mas verdade. gente, isso é E extraordinário. é um desafio muito grande, são muitas irmãs, gente. Você olha aquilo ali e você, Senhor, a gente sabe que é Deus que faz mesmo. Mas é muito Principalmente difícil quando foi você tá pega aqui de à surpresa, frente. né, Carol? É. Porque Sim, e pra ela mim estava falar, acostumada ainda, você não. Então, foi tá à pega. frente Eu de tô há alguma coisa tão 17 grande. anos, né? Há 16, 17 anos. E foi muito difícil para mim ter que parar. Não, foi aí você difícil. imagina ela, Sim. Carol velho. Não, e eu só vim porque foi Daisy também, porque ela toda com jeitinho. Não, porque eu sinto segurança quando você me olha, não sei o porque quê, você vem me canta apoiar. muito Aí eu bem. não, Daisy, eu não. Não, vem, eu já falei com o pastor, e eu sempre tentando fugir.
Até que ela foi. Aí eu, Deise, mas você vai me deixar sozinha, você tá doente. Mas Não, ela e- veio É onde todos entra os também a dias. unidade, E- uma ajudando a é, outra, que a exatamente. missionária, né, Sim. citou E aqui. o que a Senão, gente aprende aqui na igreja de você dar oportunidade, de você ver o isso, o Ministério improvável Ágape tem isso e aí. você não monopolizar o que é de Deus. Isso aí, Aleluia. Porque você está regendo, mas o conjunto não é teu. exatamente. Né? Verdade, é verdade. Você está numa coordenadoria, mas o departamento não é teu, o departamento é do Senhor. Verdade. E Deus, Isso ele mesmo. honra, né, quando a gente abre, não é abrir espaço, a palavra não é nem essa, é realmente. Não, mas você enxergar outra pessoa. Eu lembro que Enxergar. quando você falou, Lane, Carol tem potencial. Foi. É, e nunca é bom a gente estar só, né? Eu acho que quando a gente está com alguém, Sim. é muito mais fácil, sim, né? fica isso mais aí, leve. É muito mais Isso. fácil. Sozinha E é muito assim, difícil. E mesmo a Carol com medo, Carol, ela é do louvor. Arrasou. A Carol tem uma voz muito bonita, mas o medo daquela responsabilidade de estar em frente de alguma timidez, coisa, né? a timidez. E ela sempre no domingo está aqui na frente louvando, Verdade. mas mesmo assim ela tentou recuar, mas o que eu vou fazer? A situação de Daisy, da enfermidade de Daisy, fez que ela, não, agora eu tenho que ir. Impulsionou, né? Impulsionou. E Ou eu ela vou, não, gente, pega ela não tudo. recuou. Não. Isso que Verdade. eu achei Não mais recuou. interessante. Verdade. Que a Carol recuou. fica, Marlon, se não, eu tô aqui. Vamos Não, embora isso é que- muito importante, que porque Daisy vai estar nós aqui temos com uma você. líder, né? Que ela sempre bota a gente É, pra cima. verdade. Por mais que a Verdade. gente esteja aqui desesperada, as pernas trêmulas, É. Verdade. mas fluiu porque Deus esteve Sim, presente. Verdade. verdade. Essa questão da Deus liderança honra. e impulsionar é muito importante. Que eu lembro que a Lani falava assim às vezes: não tem problema você chegar tarde, porque eu demorava muito para chegar na igreja. Eu moro aqui, mas eu andava muito devagar. Não tem problema, mas se você puder vir, vem. E às vezes que eu não podia vir, eu queria muito vir, eu chorando. Teve uma vez que eu liguei muito chorando, que eu queria Chorou. muito vir. E ela falou: Deise, mas não veio, fica em casa. E eu chorei naquele dia que eu queria vir tanto. Ela falou: minha filha, calma. Eu falei, para de se cobrar. Para. Tudo tem um tempo. Agora é um Sim. tempo de você parar. É um tempo de você cuidar de você. Respeitar seu corpo. Respeitar o seu É. corpo. É. Limite, né? Então, Não, assim, é É importante importante isso. que nos ensaios também, a nossa líder sempre dá muito. Ela fica, tá lindo, irmãs, tá lindo. E quando ela vê que a batalha tá travada ali, ela começa a orar. é. E quando você vai ver, passa a ser um Quando a culto, gente né? vê ela Sai do andando pra lá e pra ensaio cá e tem clamando, a irmãos gente no já mistério, sabe já. Isso, é assim Boa mesmo. Já teve batalha. vários ensaios de parar Verdade. tudo. Vamos levantar Vamos um clamor. levantar o clamor. Levanta as Verdade. irmãs, E dá aí, as mãos, verdade, vamos verdade. interceder. E a glória cai. E a glória cai. Verdade. E a glória Porque cai. tudo é oração. Isso. E o momento do clamor traz, eu falo por mim, que estou ali junto no conjunto, traz a cada uma a importância de estar ali intercedendo uma pelas outras. Elas se sentem importantes de estar intercedendo pela liderança, pela amiga do lado, Isso é pela muito que importante. está enferma. O meu testemunho olhando a Carol, que a gente conhecia o que estava se passando no coração da Carol. Mas o conjunto não percebia isso. Por quê? Porque a liderança É verdade. motivava a Carol. Isso aí. Ninguém A sabe. gente sabia que Carol era capaz. A própria Carol não se via. Mas a gente dizia, E assim, e ela, o importante é que ela ouviu, porque a gente dizia, você vai conseguir. E conseguiu. A Deise veio, mas se por acaso a Deise não viesse, a Você ia Carol levar. Isso. ia conseguir. E foi muito legal nessa vinda. O primeiro ano eu ainda vim muito doente, não conseguia nem ficar em pé. Foi. O segundo ano eu já vim operada. Foi. O primeiro ano, a igreja toda estendeu a mão, tem até uma foto muito Tem a bonita. fotozinha Sim. daquela Né? foto. E quem está enfermo, e o nosso tema era Dorcas. E assim, eu estou sentindo a presença de Deus agora. Porque realmente eu morri e revivi. E aquele congresso foi um divisor de águas. Porque era Dorcas e eu não sabia. Quando a gente escolheu o tema, eu estava bem, né? E aí a enfermidade se agravou e eu acabei realmente adoecendo. Você lembra teve um momento que o pastor Eliezer falou alguma coisa, profetizou Sim, de alguma coisa, Dorcas, sim. falou de Dorcas, e você já tinha escolhido Já o tema. tinha, a Nós já liderança, tínhamos, Já já. tinha escolhido o tema. E aí a gente falou, é Foi uma confirmação do confirmação. Senhor. E eu vim para esse congresso de Dorcas muito doente, com muita dor, muito magra já.
Eu já tinha Foi. perdido. Estava com uma anemia muito, Muito profunda. Muito debilitada. Muito debilitada. E aquela oração, eu lembro que chamou na frente o preletor e eu fui para receber a cura. E o conjunto todo Ai, veio em peso. gente, todo Foi. mundo saiu do lugar. O conjunto todo veio e te abraçou. E a Foi. foto Terracota. registra exatamente isso. Exatamente esse momento. É uma injeção de esperança É. no seu coração. É o Senhor derramando cura sobre E a a sua profecia, vida. isso aí. E- E no ano seguinte eu consegui fazer a cirurgia que eu precisava operar, mas eu não podia operar porque eu não tinha saúde. Então era bem complexa a minha situação. Mas no ano do uniforme verde, eu já vim, participei, já operada, e Carol ali ainda, com muito. Aí ela fala: vem, desce, você consegue. Deus não me deixa só, né? No último momento, a bichinha vem cheia de ponto, mas estava aqui comigo. E a gente sabe que o amor cura. Quando a gente tem aquele amor pelo próximo, a gente consegue sentir aquela. Ele traz uma cura, ele traz um refrigério dentro da nossa alma. Isso é muito É, porque bom. tem pessoas que pensam, é conjunto. Não, gente, o conjunto é algo extraordinário. É. Porque o conjunto é uma forma de nos reunirmos, De de união, estarmos juntas, unidade. de né? estarmos adorando ao Senhor. E quando precisa de uma ajuda, todas aí. estão juntas e unidas. Exatamente. E assim, os ensaios não são só um ensaio. A gente sente a presença de Deus. Sente a presença É do verdade. Senhor. Sente a presença de Deus. É muito bom. É muito bom. Por Esse isso- ano, um louvor que eu quando ouvi é. o Saudades de Casa, né? Falei, nossa, como é que a gente vai ensaiar esse louvor? É muito difícil para as guerreiras. E assim, a gente estava com uma dificuldade, né, um pouco grande, né? Não estava Sim. fluindo a questão dos músicos. Mas no último ensaio, gente, como a gente viu Foi lindo. as irmãs sentindo a presença de Deus, de olhos fechados, exaltando o nome Dizendo do que Senhor. entendeu. E aí teve até uma que falou assim, nossa, eu não tinha entendido esse louvor, mas agora, como esse louvor tocou no meu coração. Como ele E é ficou lindo. lindo. Porque na primeira vez que você ouve, você entende uma coisa. Quando você presta atenção, você vê que não é aquilo. Isso aí. É muito gostoso ouvir aquele louvor. Primeira vez que eu ouvi foi aqui. Eu falei, gente, desde a colocar esse louvor. Saudade de casa. Saudade de casa. Você falou. Olha, teve alguém que falou, desde você quer morrer? É. Foi Aí, várias irmãs aí eu que fiquei pegam e me analisando, eu falei assim, perguntam ai, também. gente, que Desde hino. que Parece que é pra morrer. todo mundo Foi. ficar Mas, triste. gente, mas as pessoas não Mas- entendem que a nossa morada não é aqui, Não é a nossa aqui. morada é no Céu. céu. Aí depois eu escutei em casa, eu fui entender Isso aí. o hino. É porque elas estavam achando, que uma teve essa dúvida comigo, que estava cantando já achando que estava Vai pedindo morrer, para Jesus Almejando, levar. almejando. Falei, calma, não é assim. Preste atenção, vamos ensaiar mais uma vez. Aí depois foi o que aconteceu. Ela É empurrou. porque a nossa morada não é aqui, né? Verdade. Assim, o nosso tema é Ele Vem, nós temos que entender que nós temos que nos preparar, que Sim. a nossa casa não é aqui, Não é a aqui. nossa Glória. casa é lá Lá no no céu. Glória céu, a Deus. lá no né? céu, com o nosso Pai. É Glória o a nosso Deus. Pai. Glória Então a a Deus. gente, quando fala assim, saudade de uma coisa que a gente não sabe. É o Espírito, Mas- o Espírito O Santo que Espírito. está lá e está aqui, Isso aí. né? Temos sabe. saudade. Por isso que a gente está falando de conjunto, né? O conjunto ele é importante, né? Isso aí. Não é um simples assim, vamos ensaiar, vamos cantar, vamos Não. preencher uma lacuna, vamos preencher algo que tem que ser feito. Não é isso. É como eu vou repetir a mesma frase. O conjunto é algo muito importante, que é uma questão de unidade, de adoração ao Senhor. Por isso que eu não exijo que todas as mulheres estejam aqui, porque eu acho que também isso é um dos fatores também, né, que muitas mulheres têm essa dificuldade. A gente estava conversando aqui De imposição. antes sobre isso, porque assim, às vezes tem pessoas que querem impor. Se não vier, Todas não no compromisso, canta. Todo... Eu acho que não é assim. Por que que eu estou falando? Porque cada uma de nós temos as nossas lutas, enfrentamos guerras, trabalhamos fora, trabalhamos dentro de casa, filho fica doente. Gente, são muitos imprevistos. Então, eu não posso pegar algo e colocar tudo dentro de um saco e impedir dessa mulher de participar do congresso. Não pode. Né? E aqui eu sempre falo, não, irmã, ouve lá, as meninas já colocaram já no É verdade. grupo, Aprende em vai casa. ouvindo, vai aprender. Mas eu não vou...
você vai Isso. participar Isso sim. Sim. Isso Então, mesmo. isso é muito importante, Sim. né? Porque a gente precisa ganhar o coração delas. Sim. Vai conquistando, vai Porque, missionária, conquistando. às vezes, quem está na frente olha para um todo, mas a gente tem que ter esse olhar para o individual. Individual. O O individual. seu olhar é amor no individual. É. Você está com empatia, né? E a gente precisa ter esse olhar Precisa. no individual. E a gente Porque tem os aprendido. milagres acontecem no meio do Isso. conjunto. Meu Deus. Isso. E uma coisa que ela sempre nos ensina isso, esse olhar individual, porque tem aquelas também com dificuldade do uniforme. É, tem verdade. também. E isso que a gente aprendeu muito esse ano. Falei, irmãs, o corpo de líder, fica atento ao individual. Tem uma irmãzinha que pode estar passando por dificuldade, ela não vai querer participar porque eu não tenho a roupa, a cor. Então, fique atento, porque nós estamos aqui para Isso aí, ajudar. Sim. Então, sim. isso todo ano isso acontece. É muito bom. É. Eu lembro, eu ia falar isso agora, Cristo, que eu lembro de, não sei se são todos os anos, mas grande parte, a Lani, olhando no individual, percebeu que uma não participaria porque não conseguiu comprar o vestido. E aí, não foi uma, nesse ano acho que foram 2 ou 3. Sim. E aí, vários. o que Lani fez? Você tem um vestidinho preto? Então, você vai participar. Você vai sentar junto com o conjunto. É isso aí. E Não dava você tempo vai, de vai comprar adorar ou o de fazer. Senhor junto com o conjunto, com um vestidinho preto. E não se preocupe que está com a cor diferente. Tem outras também. Você Isso vai aí, eu lembro participar. disso. E a alegria que ela percebe da preocupação de uma líder, porque são mais de 100 mulheres. É difícil, mas não é impossível. O Senhor dirigiu o olhar especial a essa mulher e achou essa mulher. Claro que outras mulheres da liderança também falam com a Lani sobre tal coisa que acontece, que ela não consegue ver, mas ela consegue ver e a gente se comunica. Mas esse ano em especial, ela percebeu no ensaio que você comentou que ela estava com um olhar triste. E aí você foi nela e perguntou por quê. Aí ela confessou o porquê que ela não ia participar e Lani encontrou a estratégia Meu para ela. Deus. Amém. Muito bom. Agora nós vamos responder algumas perguntas, que foi aberto uma caixinha de perguntas meu lá Deus. no nosso Instagram. E a nossa produção selecionou algumas. E nós vamos ter uma voz off, que é a nossa Sara, que vai estar Sarinha. falando. E aí, Ela- gente? Ela vai estar falando, perguntando, e nós estaremos respondendo. Que dê tudo certo. Ô, Glória. Então, a nossa primeira pergunta fala assim: como vocês escolhem os temas dos congressos? É mais oração ou estratégia? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Sempre quando acaba um congresso, eu já estou ligada já no próximo ano. Então, assim, é algo extraordinário. A gente começa já a orar, né? Eu, como líder, eu começo já a ficar ligada com o Senhor, fico orando ao Senhor, e é algo tão assim, é muito natural, vamos dizer assim. E na oração, Deus coloca algo no meu coração. E quando Ele coloca algo no meu coração, e eu vou para as coordenadoras e coloco essa ideia. E maioria das vezes, eu acho que a gente nunca teve a divergência nessa questão Nessa questão. de tema, né, até de cor, porque eu acho que Porque é a muito gente de respeita Deus, né? muito a voz do Senhor. Senhor. Então, Senhor. tudo tem que vir dele. Então, é direcionado por ele. Então, a gente tem convicção Tem que é convicção Deus. que é Deus. Então, quando a gente coloca, né, é algo assim que há uma unidade, há um direcionamento. Sim. Sim. E no ano passado, nós já tínhamos já esse tema, ele vem, o Senhor já tinha colocado no meu coração, coloquei para as meninas, e no mês de novembro já estava tudo fechado. Sim. Então, a nossa segunda pergunta, ela diz respeito aos louvores. E aí, eles perguntaram como que funciona a escolha dos louvores para o congresso? É mais também oração? É mais estratégia? Aí é com as regentes. Vem, minha amiga. E aí, tem Como é que é, gente? Não, eu acho que assim, escolher não é fácil, mas a gente tem uma parceria muito boa, eu e a Daisy. Normalmente ela manda pro meu zap, aí a gente vai ouvindo, aí ela gosta de alguma. Às vezes eu, Daisy, essa eu não gostei muito,
Aí ela já descarta logo que ela é dessas também, né? Mas aí ela fala logo, não, vamos mandar para a missionária. A missionária dando o ok, a gente ensaia. Só que muitas das vezes a gente também escolhe alguns louvores que a gente ensaia com as irmãs e depois vê que não vai fluir, né? Como teve esse ano. E é isso. A gente tem a maturidade de escolher o hino, ensaiar e se não viu que Não não fluir. não fluir, a gente também tem a maturidade de escolher outro, Até porque vocês também não pensam só no solo, né? É no conjunto. na Então nem verdade, todas têm essa... a gente é muito parceira, né? Assim, então não tem tanta dificuldade devido a essa unidade que a missionária está falando. Ai, que coisa linda, Sim. é uma perfeição. Não, não é isso. A gente é um grupo que ora. É, porque às vezes a pessoa está falando, É elas tudo estão, muito elas perfeito. estão sendo É, tudo. É, Como é que se fala? perfeitinho. Tudo perfeitinho. Tudo harmônico. Não, não é harmônico. Não é. A questão, Deise usou uma palavra muito chave: oração. E compreensão. E compreensão. E trabalhar em unidade. E outra coisa, respeitar também Isso aí. uma a outra. É. Porque assim. Que a gente sabe quando... Porque, como o Carol falou, né? Eu gosto de uma música, mando para Deise não gosta, mas há o quê? Há um respeito. É um respeito. Há um respeito. Eu que mando. Ela nunca virou, não, vai ser essa. Ou eu, vai Sim, ser... sem imposição, Isso né? Tem que ser em É porque concordância. o trabalho não não é acontece. nosso, né? Sim. Então, e isso não acontece no nosso meio, por quê? Aí eu volto a falar. A gente realmente está em oração. Então, não tem como ter contenda se o grupo Se está está em orando. oração. E se a inspiração vem do Senhor, né? Isso aí. Então, não é que é perfeitinho. A gente tem nossas dificuldades, cada uma que tem sua característica. Uma mais tímida, outra mais falante. Cada uma... Ninguém aqui finge nada. Não, a gente, não. A é gente muito procura natural. buscar o louvor também que tem a ver com o nosso tema, né? Nem sempre isso é importante. totalmente Isso aí. igual, mas o tema esse ano ele vem. É. E a gente busca escolher louvores que Sim. fale, né? Pelo menos a Isso. respeito do tema, né? Que envolva essa questão do tema. Muito bom. Então, a escolha é assim, é por sugestões. Né? Bruno, uma vez, ele faz parte da nossa produção, mandou um louvor, a gente colocou no conjunto e foi muito bom. Né? Então, assim, como que a gente escolhe respondendo sugestões, oração, que Deus nos dá, orientação. E aí é assim que a gente faz a escolha. E tem louvores que dá super certo. A gente continua cantando o ano inteiro, mas tem louvores que só cantam no congresso. Isso é ficam muito esquecidos. importante pontuar. É importante falar. É Isso. importante. E É depois importante eles pontuar. ficam, né? A gente verdade. esquece. Esse louvor a gente esquecido. cantou, mas vamos. Nunca mais. Deixa ele Deixa lá. ele guardado. É assim É mesmo. verdade. Ele fica lá Tem esquecidinho. uns também que a gente cantou o ano inteiro, né? Isso que eu ia falar agora. Não, mas assim, Se não deixar, canta todo É, Carol que o diga. né? mas são louvores que você vê que a igreja recebe, que o céu Nunca desce, mais, entendeu? nunca. Esse Nunca mais será que vai rolar esse causa ano? Tem a ver com o velório, tema, né? é culto normal, bom. é no congresso, é aniversário. Gente, mas tem música que marca, né? Marca. Aquela música Sobrevivi. Meu Deus. Nossa. Gente, é muito forte. Pra mim é que Tem marcou, músicas não que são pare. muito fortes, né? O medley, né? A gente fez o Deixa, medley, deixa. deixa também. Ai, tem músicas esse que ano- vêm Esse muito ano o nosso forte. medley não deu muito certo, né? Tava muito trabalhoso, mas os outros louvores também Então, estão maravilhosa. Agora, A o que eu glória vai gosto é nessa questão. Porque, gente, eu amo medley. Tô falando sério. Eu falo, faz o medley. Elas tentaram, mas não deu certo. É, E eu esse sou um ano foi tipo difícil. de pessoa também que eu acho que a gente tem que recuar. Sim. Nós temos que ter a marcha ré. Não é porque eu gosto que tem que ter. Não, Isso a gente é muito trabalha legal, em equipe. em equipe. E a gente deu o nosso melhor, né, Deise? Foi, Até por foi. essa questão de você gostar, e a gente também gosta. Só que a gente até ficou depois do horário, depois do ensaio do louvor, na Vocês terça-feira, se- a gente saiu daqui quase meia-noite. É. Mas, assim, estava muito difícil. E, assim, para a gente passar para o conjunto, a gente tem que ter a convicção daquilo ali. Tem que ter uma Confiança, firmeza. E a gente não É. estava com aquela segurança, entendeu? E a aí nossa o tempo já estava líder também, né? deu esse apoio para Sim. as regentes. É o que porque ela fala, que tenha uma música só. E Se eu acho ficar muito uma boa impor- só, é não isso. tem Eu acho problema. muito importante isso de importante é a vocês, que presença de vocês Deus. pensam no conjunto. no conjunto. Como sempre. vai ficar no conjunto? É isso aí. É isso aí. É isso aí. A ótica, né? É. Muito bom. Qual foi o maior desafio espiritual durante a organização? Eita, forte. Sam, É. durante a organização,
Samanta é boa para Irmãs, é porque tem bastante desafio. Ó, a Samanta tanta coisa lembra de envolvida. detalhe, ela é detalhista. Ela é assim. detalhista, Ai, né? gente. Questão de organização, ela é ótima. Ai, gente, Organizar preletor e aí o preletor chegar na hora, não Nossa, vou. isso E aí é- tem que organizar o que vai fazer para. Eu acho que isso é um ponto. Porque isso já aconteceu, Já de aconteceu. nós Gente, o que fazer, né? convidarmos O que fazer? preletores e do preletor, ou preletora que eu não Avisou no lembro, dia. avisou no dia. E de você tava no ter ônibus. que ligar para uma pessoa amiga, porque não é fácil, gente. Sim. Você divulga, você fala quem vai vir pregar. é verdade. E de repente aquela pessoa não vem. vem. Não é porque ela não queira vir também. São Sim, problemas sim, e situações Sim, que a gente surgem. entende. Porque às vezes é enfermidade, é um luto, Sim. é um imprevisto que ocorre. Então, eu lembro de uma vez que aconteceu isso, meu esposo teve que ligar para um amigo dele, pastor, explicou toda a situação e ele veio. Gente, no mesmo dia, vocês não têm noção, 3 horas da tarde o preletor Algumas liga horas e antes 7 do horas não tinha. Isso aí. A questão da organização é que você tem que pensar e ter o equilíbrio para resolver, porque senão você perde Se toda. deixa entrar o desespero, já é. Isso aí, o desespero. Desanda A tudo. calma no Senhor para poder respirar e pensar o que fazer. E também, perdão, tem a questão de como você organiza. Vou usar por sessões, porque eu não sei falar, mas assim, lembrança para o preletor, a janta, é tudo muito organizado. Os setores, né? Setores. Obrigada. Setores. A organização Ela do Congresso, para quem perguntou, há uma organização por setor e é levada uma equipe para aquele setor. Cantina tem uma equipe, não é? A missionária não fica todo domingo, Não, já teve que ficar, né? Já ficou Já lá muito. atrás. Mas eu não tenho nem essa capacidade de falar sobre isso, porque são elas que estão mais nesse ponto, né, de administrar essas Sim, questões. sim. Porque, assim, o importante é que a liderança ela vai estar focada na condução do culto. Então, ela tem que ter a seleção de pessoas em cada setor e ela fica despreocupada, a cantina vai funcionar. Ela fica despreocupada, porque quando acaba de cantar um conjunto, um convidado recebe a sua lembrança, porque ela seleciona mulheres para fazer isso. Tem também a questão de uma recepção para o preletor, ele tem um lanche antes de regressar para casa, e aí também ela já seleciona a equipe para isso, e tudo isso, com antecedência, ela se planeja, porque nos detalhes o inimigo se aproveita. Nessas pequenas brechas, e ainda clamando, orando, jejuando, nos preparando, pode acontecer como foi o caso do preletor. Não, aí, vamos lá. Gente, a gente fica igual Josafá. A notícia vem, o medo bate. O medo é o quê? Você chora, você grita, você esperneia, porque é aquilo, a gente fica tranquilo. Há um momento do medo. E assim, e o que eu gosto muito é que eu tenho um marido que é parceiro. Além dele ser pastor, ele é parceiro. E ele me acalma muito. Lane, vai dar tudo certo. Mas o momento do medo e do desespero vem. Mas nós temos que ter a tranquilidade para resolver os problemas. Verdade. Agora, sobre recursos. Vocês têm alguma dica para levantar recursos sem pesar para os irmãos? Quer falar, Cris? Falo, posso falar. Sim, tudo é difícil, nada é fácil, não. Não há dinheiro nenhum. Né? Não é dinheiro. Principalmente, gente, a nossa igreja é imensa. Então, você arrecadar fundos para ornamentar. Quem não tem vontade de um altar deste tamanho, a igreja imensa, de ornar tudo? Todo mundo. Então, o que a gente faz? A gente faz. Não é rifa que a gente fala. A gente faz sorteios. Nosso chá está para chegar, então a gente sorteia no chá. Faz os cupomzinhos para as irmãs venderem, divulgar. Então, já é um fundo. Tem a cantina, tem doações, que as irmãs também sentem no coração de doar. São São muito muito generosas. generosas. As irmãs abraçam Coração também. muito aberto. Muito, então elas abraçam muito. Poxa, está aqui, é pouquinho. Eu falei, não, irmão, o Senhor, desse pouquinho, o Senhor vai multiplicar. Sim. E assim, mas o quê?
A gente vendeu picolé, né? E a gente Dia vendeu com picolé, Deus. o dia com Deus, a gente faz sobremesa, trufas. cuscuz, trufa. De Então, vez em quando o aparece uma o que irmã, Deus eu fiz 20 coxinhas para Isso É, aí. tem isso. Tem, Tem as sim. irmãs que doam Isso aí. coxinha. É. Tem irmãs que Traz doam um a empadão, empada, que traz o Isso, a empadão. missionária faz uma lista, cada irmã, uma traz farinha de trigo, outra papel toalha, outra isso e aquilo, porque se a gente tirar também do que está entrando e comprar, aí não dá. Não vai Então, conseguir. é sobre esses fundos, né? É. Eu esqueci de Então, mais uma coisa. O departamento, a gente arrecada dessa Arrecada forma. Na dessa cantina, no sorteio e nas doações. Eu quero enfatizar isso. As preciosas aqui do Ministério Ágape, elas abraçam essa causa. Elas E abraçam. trabalham, né? Elas trabalham na cantina. também Elas são bastante. maravilhosas. Sempre tem uma E há um que voluntarialismo, elas são voluntárias. E faz com amor. De fazer. Faz. A gente de vê no chega rostinho cedo o para amor. fritar o salgado. Fica Cada até semana é uma final do equipe culto. na cantina. Mas teve um cultivo para isso, né, missionário? Porque de repente está ouvindo, minha igreja é pequena, vocês estão falando isso, mas eu não tenho como fazer isso na minha igreja. Mas foi um trabalho, nem Não, é um sempre. trabalho, Não, né? não começou Quem- assim já. É não. Quem isso aí. começou a cantina da nossa igreja foi a irmã Delma. Aí. E assim, ela comprava massa de pastel Sim. no mercado, botava o recheio e começava a vender. Então, assim, tudo tem um início. Nós estamos falando de hoje, mas há um início. Sim. Há uma construção. Então, às vezes, você está achando, mas eu não tenho recurso. Começa com um pouquinho, gente. Compra bala, compra bombom, A gente vendia, né? Tava ali. É o Sorteio, né? sorteio. Sim. Então, assim, é no pouquinho que você vai conseguindo fazer. E outra coisa, a gente ora muito, Jesus, envia isso aí. mantenedores, envia pessoas para estar ajudando Toca o na coração obra, toca dessas no pessoas. coração. E Deus Deus, faz. Ele abençoa. Sabe por quê? Abençoa. Porque a obra é do Senhor. Verdade. Né? Então, o recurso vem de Deus. E E assim, ele nos honra, tá? O Senhor nos honra. Nos honra. a gente, ela nem sabe? Ela faz de conta que ela não está nem ouvindo isso. Mas, enfim, a gente arrecada dinheiro com as irmãs. As irmãs, às vezes, ligam. Olha, quando eu receber, eu vou dar aquele dinheirinho. Quando isso, eu não tenho hoje, não. Mas, quando chega no congresso, a gente compra presente para a missionária. A gente, cada Olha, uma cada dá presente com, top. Tá pode. chegando o dia, hein? Expectativa. O que será? Deus. O que será? E elas dão, a gente vê que elas dão de coração. Verdade. Elas chegam pra gente e falam, Verdade, né? é. Olha, hoje eu não posso, não. Mas no final do mês eu vou contribuir. E a, E com a gente carinho vê que o elas amor. chegam assim. Cadê a missionária? Tá por aí? Não, tá, não. Vem cá que eu quero te falar dela. Gente, é tudo off mesmo. É tudo óbvio, ela não sabe, não. Você não tá ouvindo, você É. não tá aqui. Faz de conta que ela não tá nem ouvindo nada. Mas é assim, o amor, né? Faz cara de surpresa. Faz né? cara de surpresa. Laurinha, acabei de Laurinha agora. Mas Assim, é porque todo ano ela recebe, então, né? não, já é uma coisa que é uma tradição, né? É. Agora, o que eu posso falar de experiência minha eu, quando vou para divulgar e vender meus cupons de sorteio, eu falo, eu tenho uma missão de amor para você. E aí, olha, eu preciso que você me ajude se você puder. E a forma que você vai fazer isso na sua igreja pode ser pouquinho, pode ser, é o que a Alane costuma falar, a gente seleciona algo para sortear e a gente não coloca o valor acessível a todos, para que cada um possa se sentir participante. Quando eu vendo na minha família, no meu trabalho, eles sentem o prazer de contribuir. A importância é essa, contribuir, porque o participar. Porque existe uma pequena chance de você ganhar, mas você está contribuindo, e esse é o maior prazer. Verdade. Agora sobre batalha invisível. Qual foi a maior batalha invisível que enfrentaram nesse processo? E aí, quando a gente fala batalha invisível, a gente inclui tanto o espiritual quanto o emocional. Então, qual foi a batalha que a gente não soube, a gente como igreja, como questão do ministério, da liderança e no congresso? Olha, tem várias, né? A gente até estava aqui conversando no início. Resume o que é um congresso. É um campo de guerra, né? Um campo de batalha. Mas é uma batalha espiritual. Não uma batalha entre nós, mas uma batalha espiritual. E a gente teve um ano muito difícil, né? Na pandemia foi muito difícil para todos. Mas a Alane, ela perdeu o pai dela
né? O vovô Manel. Então, aquele ano foi um ano muito difícil. Foi uma guerra muito grande e que essa perda, ela nos ensinou algo muito forte, que ela falou assim, Senhor, eu não quero deixar de ir para a tua casa, devolve-me da alegria. E isso, de alguma forma, porque a gente queria, de alguma forma, ajudá-la nessa dor, nesse sofrimento, mas ela também nos fortaleceu para não desanimar. Porque eu lembro que ela falou assim, eu preciso de vocês e vocês também precisam de mim. Então, foi uma guerra. Aquele ano foi muito difícil. Foi muito difícil. E emocional, eu acho que a gente também passou um período assim, quando eu estava doente e outras pessoas do conjunto, né, passando por muitas dificuldades. Ministério também. No ministério, verdade. Então, a gente sente esse peso. Porque nós aqui, uma parte, somos do círculo de oração. Então, a gente também tem esse peso espiritual que a gente sente quando a gente, tanto no congresso, antes do congresso, quantas mulheres entram em guerra em casa e chega, né, não vou participar porque... E é tudo guerra, é tudo batalha. Acho então, que assim, cada uma aqui, né, tem esse isso. lado, Então, suas assim, guerras, como suas que a gente batalhas. vence? Como que a gente vence? Através da A oração. oração, sempre. Através do jejum, através da vigilância. Não tem outra saída. Não tem. Não tem. Então, assim, é uma pergunta muito interessante, porque é o que edifica, Sim. né? Mas, assim, se não orarmos, não flui. E há batalhas que a gente vê E que não vê. e que não vê. Então, Sim. aqui a gente não vê essa que eu falei que a gente sente. Sente. Né? A Exatamente. questão. E aqui É. a gente vê a questão da perda. Perdas. E aí a gente viu a dor. É. A gente é um grupo que a gente está sempre com a nossa líder. E ela é muito animada. Vocês veem aí pelo podcast. Se a gente está aqui é porque, né? Não, eu ia falar sobre isso agora, que me fez lembrar, no ano passado, como é importante a gente conhecer quem está do nosso lado também. Que ela chegou aqui num dia de congresso e eu percebi no olhar dela que ela estava mal. Porque ela está sempre com aquele sorriso nos olhos. Eu fui atrás dela até o banheiro e ela tinha passado por uma situação. Muito difícil. Foi E muito assim, difícil. e ela teve que estar aqui na frente, com a postura dela, mas o coração despedaçado. Poxa. E ela se mostrou forte. Lembra? Entendeu? Só E a gente nós, sabendo a em gente off sabia. e orando em oração, sabendo que era Foi batalha muito espiritual. Ficamos cobrindo ela. em E foi oração, uma situação- cercando Foi uma uma situação de situação 10 grave. minutos Foi. anterior. Foi na hora foi dela muito- sair, o inimigo se levantou de uma Ela forma. saiu de casa Poxa. para vir para o congresso e aconteceu uma situação grave. Grave. Então é isso. Que tentou desestabilizar. E né? a As gente guerras, as vê- batalhas que a gente enfrenta. É, Isso e a aí. gente vê como que Deus sustenta, né? Isso aí. Você vê E que, assim- que não é o perfeito. Não é. Não. Não E- é como e- ver as 4 dias. Nossa, que lindo, que maravilha. A gente É. rola Mas a aquelas gente. fotos. Ó, os adolescentes da nossa igreja é uma benção E também. eles abraçam muito. Então, Jovem. olha lá. É verdade. Então, eles botaram o nosso apelido de As Vingadoras. Isso é verdade. Porque eu acho que é meio isso, sabe? A gente tem essas guerras, tem essas batalhas, mas a gente tá aqui. Gente, a gente tá aqui e não tem ninguém aqui fingindo, a gente não tá Não, fingindo não tá que é tudo fingindo. lindo. A gente não foge, né? A gente enfrenta. Pode estar sofrendo, pode estar Todo sentindo, mundo aqui pode tem estar com o coração problema, né? trancado, Muito, angustiado, mas É como, dá os braços, uma segura é na outra. como Não, a gente Esté tá aqui. fala, né? Sofra eu, mas não Mas não sofra. sofra outra. E eu lembro de uma situação de anos atrás, não vou me lembrar qual foi o ano, que é um padrão de Lani. Ela vai nos ensaios e fala o seguinte: prepare a sua casa, se prepara, entre em vigilância, organiza a sua casa, organiza seu dia a dia, organiza a sua rotina, para que tudo no seu lar flua Ensina bem mesmo. e que você esteja aqui adorando ao Senhor. E o meu testemunho dessa dica dela, porque assim, o importante é a gente ouvir a liderança. Eu fui para minha casa, fiz uma faxina na minha casa. E eu estava com dificuldade financeira. O vestido custava X, eu tinha dado só Y. E aí eu fui arrumar minha casa, organizei tudo para que Isso anos atrás, né? Anos atrás. Eu estava organizando a casa para justamente na semana do congresso, que são 4 dias, eu possa estar disponível para estar aqui no horário. E eu fui organizar. No que eu organizo, eu cismei, né? Deus me conduziu a olhar os bolsinhos da bolsa.
Eu fui olhar o bolsinho interno de uma bolsa. E lá eu encontrei o valor exato para Glória a concluir Deus. o pagamento provisão do meu do vestido. Senhor, olha. Exato. Ele já recebe você aí, ó, faltava. preciosa. Toma posse, só que Deus faz. Olha, ouça a sua liderança, se organiza, se planeja, porque eu ouvi e eu fui, o Senhor honrou essa obediência a ela, e era exatamente o valor que eu precisava. Quando eu cheguei a entregar para ela, olha, eu encontrei o valor organizando a minha casa, tá aqui, pode pagar meu vestido a ela, ô glória. E eu acredito que foram anos, vários testemunhos parecidos. testemunhos. E o que Ilane fala, e o que as mulheres aqui falam, não é tudo bonito nos bastidores, a gente enfrenta essas dificuldades, mas no último dia, a gente fala, valeu a pena. Valeu a pena, verdade. Valeu a pena. Porque eu costumo dizer assim, porque o campo de batalha é grande, gente. Muito. Então, nós temos que fechar as brechas. Né? Como foi falado aqui, existem campos que são abertos aos nossos olhos, mas tem campos que estão fechados. Então, nós precisamos fechar todas as brechas. E dentro da nossa casa, nós precisamos fechar. Nós não podemos vir em um congresso e deixar a nossa casa desorganizada. Nós não podemos vir para um congresso e não deixar a janta pronta. Nós não podemos vir para o congresso e não cuidar dos nossos filhos. Então, isso é muito importante. Muito. Por quê? Porque dentro do nosso lar, essas brechas, elas têm que ser fechadas. Verdade. Porque até mesmo para nós estarmos aqui diante do altar, para nós estarmos ali sentada no banco, não há legalidade, não há gracinha. Né? Porque o inimigo ele vai usar de todas as formas para nos atingir. E mesmo que venha atingir, porque vem e atinge. Mesmo assim, né? ainda a gente Atinge, vigiando. Mas nós temos convicção de que não, as brechas estão fechadas. Exatamente. Então, assim, já é o quê? Quando vem, de repente, nessa área que você fechou, você vai ter uma outra ferramenta para guerrear contra aquilo ali. Mas nós fechamos as brechas. Verdade. A próxima pergunta fala: como manter a equipe unida quando as opiniões começam a divergir nos bastidores? Essa é polêmica. Essa é Polêmica. polêmica. Polêmico. Mas eu acho que a resposta é a mesma. Eu acho que a gente discute sim. Não, cada A uma gente discute. Não é brigando não, tá, gente? Mas Né? a gente dá um... Discutir é Divergir. papo, dando as suas opiniões. Ainda mais que tem algumas que demoram para entender. Isso é verdade. Tem algumas que é assim. É verdade. É Aí verdade. tem que explicar 2, 3 vezes, aí a gente não entende, não tá Aí a gente olha assim, aceitando. entendi. Mas assim, num todo, quando eu acho que a maioria, né, quando alguma sempre tem a divergência, né? Não tem como não ter, porque somos pessoas Cada um diferentes. pensa de um jeito. Pensa né? de um Mas jeito. assim, eu lembro Tenta- que quando acontece, se coloca assim, então vamos orar, vamos para casa, vamos amadurecer, e a gente volta a se reunir, e aí acontece a Uma coisa que solução. no Ministério Ágape, que eu vejo muito isso na missionária Marilane, é que ela evita esse confronto, esse embate, essa Evita, briga. A nossa líder, ela não gosta disso. Então, Não. por exemplo, tem um ensaio, às vezes eu e Carol, a gente não está se entendendo. Ela fala, briga depois. Então, tem essa... Então, a gente cresceu, vamos usar essa palavra assim, né? Com esse pensamento. Então, acontece, claro, nós somos aqui completamente diferentes, vocês podem ver pelos nossos sapatos, né? E é que nós somos completamente, embora somos iguais, somos um corpo, ô glória. Aleluia. Nós boa. somos um corpo em Cristo, nós estamos iguais, mas a gente tem as nossas A nossa identidade. características, a nossa identidade. Então, isso faz o Ministério Ágape, é o corpo de obreiro da liderança do verdade. conjunto. Então, tem, mas a gente não quer brigar. Eu não Somos quero maduras, somos adultas. É isso aí. Somos adultas. Eu e a Cris, a gente às vezes tem uma conversa franca e a gente se Sim. resolve ali, eu e a Samanta, a Jana, eu e a missionária, eu e a Carol, e se resolve. Sabe o que eu acho que acontece? Qual é o problema? É quando não resolve. Eu falo lá em Fermenta. casa assim, discussão que não traz a conclusão é só mais um problema. É. Sim. E que vai Então, aumentando. Vai fermentando, vai aumentar. aquilo ali vai Então, fermentando. discutiu, vamos resolver. Pronto. As coisas têm que ser faladas e resolvidas. Resolvidas. E o mais importante,
não tem que ser dodói, Isso aí. não pode Isso aí. ficar amargurada. A gente nem pode, gente, que nossa líder Não, não não tem deixa. nem Ela tempo. manda logo a gente sair de Marte. É, Como ó. é que é? Sai de Marte. Desculpa aí, tá? verdade. Não, porque que a gente eu e Deise, a gente está falando assim? Porque a gente faz parte do Circo de Oração. Então, ela também é nossa líder do Circo de Oração. Então, abrange isso também. Quando a gente chega aqui, fala, olha só, a gente veio para a guerra. Vocês são Vambora. soldados, vamos embora. Guarda aí Isso. seu problema. Tem Vambora. pessoas ali esperando que Deus fale através de vocês. É. Depois a gente ora e assim. E depois resolve. Guarda. Acabou. Tem Engole tem choro. menina que não. Deus te Mentira, chamou. brincadeira, Você não está aqui porque você quer, não. Mas Deus é mais te ou chamou. menos assim. É por aí. Então, é nesse nível. Não dá tempo de fazer bem sim, não, meu filho. Porque Vambora. Quer trabalhar no Célio quer Estou? trabalhar? Não sei, estou. Samanta. Sara, próxima pergunta que a gente fala muito. Vocês acham, essa pergunta que é bem interessante, sobre recursos. Vocês acham que vale a pena fazer o congresso mesmo com poucos recursos? Vale. Sempre, Sempre, sempre. sempre. Não é sobre recurso, é para Deus. Vale a É pena. para Porque Deus. é É o Então, departamento de pé. ele estando presente, Sim. a gente vem com a Ô, roupa que a gente tem. glória! Independente Sim. de Todo cor, mundo de colorido, tudo. É a todo presença todo mundo do com Senhor. roupa diferente, mas porque tem que ter. o congresso não é nosso. Não é nosso. Não é para nós. O congresso a obra não é nossa. Porque a nossa oração sempre é: se a tua presença não Verdade. estiver, eu Verdade. não quero Não estar. quer. Que nem Verdade. permita que Aleluia. aconteça. Mas é verdade. Essa é a nossa oração que já acontece antes e a gente já. Então você que aí não tem recursos, mas você tem a presença do presença Senhor. do glória. Senhor. É. A presença do Senhor É mais tudo que nós importante. precisamos. Amém. Isso. É verdade. Porque é pra ele, É né? para Ele. É por ele. É pra ele. Como vocês escolhem os preletores certos para o propósito do evento? Ai, meu Deus. Como é que é essa escolha, assim? Oração, Oração. Oração. integridade, Isso aí. Testemunho. testemunho. Ah, não, a gente tem isso sim, né? A gente pesquisa assim. Tem que Vai estar para o diante de joelho, Deus, isso aí. E já Íntegro. aconteceu de Deus direcionar de uma forma, É, né? A gente isso. pensou em algo e aí o Senhor fez Fez uma curva. e aí foi assim muito bom. Então sim. é Deus. E aí, por esse gancho, a gente tem a próxima pergunta que diz assim: já aconteceu de Deus mudar tudo na última hora? O que vocês fizeram? Como é que foi isso? Tudo na última hora. Eu não É porque, consigo assim, lembrar. eu acho que tem situações que mudam, né? Às vezes acontecem imprevistos, vamos dizer assim. Isso aí. Eu vou por esse lado. Às vezes você tem um projeto de música ao vivo, não vem músico. Aí você tem um projeto de playback. Verdade. Antigamente era muito playback, Era aquele né? negocinho, E, pendrive, e não lembra? tem. E as coisas, elas têm que ser mudadas. Então, eu acho que você tem que ter uma cabeça muito boa e tem que ir para o Senhor, Espírito Santo, o que eu tenho que fazer para que isso venha a dar verdade. certo. E fora outras coisas também que no momento... Vocês estão lembrando de alguma coisa? Agora, Acho esse que momento. você- Eu lembro mais, assim, às vezes, de músicos, que a gente ensaiava e no final, às vezes, trocava. Eu acho que a questão de Deus muda, eu acho que é a questão do uniforme. Também. Porque aí, às vezes, a gente fica, vai ter uniforme, aí chega na hora, não vai ter. E aí foi Deus que mudou, Sim. né? Deus mudou na última hora. Então, o que eu quero dizer é assim, a capacidade de entender Temos que entender. é para Ele. É verdade. E É que- porque, assim, eu acho que nós temos que estar ligados. Às vezes, Deus ele muda algo. Eu estou na oração, mas às vezes Deus vai usar a Cris para a Clânia, é isso aqui. Verdade. Aí Carol dá uma palavra-chave, aí Jana Por esse vem, caminho, Samanta. Verdade. Então, eu acho que isso a gente tem que estar A ligado gente fica ligado. e saber. Ligado a ter discernimento de ouvir e saber a voz do Senhor. Sensibilidade, né? A ovelha conhece É. a voz do Senhor, seu pastor. Como lidar com a ausência das irmãs nos ensaios? Qual a estratégia que vocês usam? Nós já até falamos um pouquinho É. disso Falou antes. um pouquinho. Uma solução que veio da missionária foi colocar. A gente hoje lida bem. Eu não lidava bem. Eu tinha uma dificuldade, porque se eu me disponibilizava para vir, né? Mas a gente aprendeu que a gente tem que ter compreensão com as dificuldades delas. Então, o que a gente adaptou aqui na nossa igreja? A gente tem o grupo da União Feminina e a gente coloca os louvores no grupo.
Quem não pode vir, eu e a Carol, a gente já é sarada em relação a isso. Nós temos quase 130 irmãs. No ensaio, elas não podem estar aqui. Mas é o que a missionária falou. No congresso, a missionária faz questão que estejam todas aqui. Ah, mas eu não ensaiei. Mas o louvor está lá no grupo. Hoje não é um problema mais. Hoje, a Carol vai falar. Então, isso. A dificuldade era maior. Era maior. Então, hoje, eu não tenho essa dificuldade. Eu vou perguntar à Carol, mas a questão delas ouvirem em casa facilitou muito. E também a vida hoje está bem corrida. Antigamente, parece que as coisas eram mais devagar. Então, todo mundo estava mais disponível para estar no ensaio. Hoje, não. A vida está tão corrida que quando a gente vai ver, já deu 7 horas, 10 horas da noite e tem coisas para fazer e não tem como. Aí, de repente, você fala, mas tem pessoas que não querem vir. Mas são elas com Deus. Isso aí. Eu acho que isso é muito importante. Isso aí. Porque, assim, nós A estamos gente nem aqui, entra nesse nós particular. estamos aqui para fazer a nossa parte, né? Isso aí. E aquelas que não querem estar são elas com Deus. E mesmo assim a gente não vai rejeitar A elas. gente Não. ama assim mesmo. Eu acho que o que ajuda muito também o departamento são os back vocal, né? Também. Isso também. Tem isso Normalmente também. tem o solo, tem músicas que não tem, mas as irmãs, né, que têm costume já de louvar, a gente coloca com o microfone, que eu acho que ajuda bastante verdade. o conjunto, né? Verdade. Então, assim, por mais que com as dificuldades de algumas irmãs que não compareçam nos ensaios, eu acho que como são muitas vozes, chega na hora, fica perfeito. Ninguém nem vai perceber que a irmã não Não, é sabe verdade, o é hino verdade. direito, entendeu? Como já teve umas que me falaram, olha, eu não estou indo no ensaio não, mas eu estou ouvindo em casa, tá Aí. difícil, mas eu tô... verdade. Falei, não, mas Elas quando dão chegar esse lá, feedback. vai fluir, você vai falar, vai cantar e vai ficar perfeito. E teve umazinha que eu nem falei com vocês, que eu estava subindo a rampa, ela indo embora. Você, irmã, não, eu vou embora, eu não estou entendendo a música, eu vou atrapalhar. Não, irmã, senta lá, que você não vai atrapalhar. Isso é muito importante. Você vai cantar. A gente está aqui para estar juntas. Isso aí. Unido, todo mundo vai cantar e vai ficar muito Isso. bonito. Muito bom. Sim, Muito verdade. Próxima, Sarinha. Qual o segredo para ter um congresso que seja impactante, não só bonito visualmente? Bom. Glória. A Presença. presença. A presença. E é a A presença presença. do Senhor. E como adquirir essa presença, né? É você busca. buscar, orar e fazer propósito de oração. Aí é o preparo espiritual Que é o você preparo Propósito que conduz, você, né? isso aí, que conduz Porque as irmãs fazerem. Para ser impactante, nós temos que fazer propósito de oração. Sim. A gente já iniciamos um propósito entre nós de toda sexta-feira. Sim. Quando dá para ir para o monte, a gente vai para o monte. Ou quando nós não vamos para o monte, a gente se reúne aqui mesmo. Lá embaixo, em uma das salas, a gente ora. Sim. E antes, também, um mês antes, se bem que esse ano, nós começamos 3 semanas antes, ou 4, pouquinho, né? Quase um mês. Quase um mês. antes. Que todas as irmãs, elas jejuam. Faz um relógio de oração. Nós Faz um fazemos um relógio. relógio de oração em que cada uma fica um dia da semana para nós fecharmos as brechas. Até o congresso. Até mês o congresso. Todo, Isso até o aí. congresso. Então, Até o último isso aí. dia. Enquanto a gente está aqui, tem alguém orando. Tem alguém Sim. orando. Amém. Agora a gente vai para a nossa última pergunta. E fala assim: o que não pode faltar em nenhum congresso das preciosas? De espiritual, a pode presença faltar? de O O que não Deus. pode faltar? O que não pode faltar? A gente acabou de responder, a presença. É a presença de Deus. Presença. Eu acho Em que primeiro lugar é a Deus. presença. isso Primeiro Ai, lugar. segundo são vocês, minhas irmãs lindas, maravilhosas É do verdade. Ministério HP. Isso. Porque Isso eu aí. não abro mão Cada uma. de nenhuma preciosa do Ministério verdade, HP. verdade. A união. É. A unidade, E né? vocês também que estão nos assistindo, você da igreja aos arredores, familiares, amigos. A presença de vocês também é muito importante. Então, acho que é isso. E de Isso. nós isso, estarmos gente. juntas, unidas, Verdade. né? É Verdade. isso, gente. A unidade. Chegamos ao final do nosso episódio. Será que eu falei certo? Episódio! Olha, eu espero que você tenha gostado. Quero agradecer as perguntas
que você mandou para a nossa caixinha lá no Instagram. Eu quero agradecer aqui as minhas coordenadoras Amém. também. Amém. E nós estamos aí unidas para essa obra. Não é apenas um congresso, mas é a obra do Aleluia. Senhor. Verdade. Deus Glória tem a colocado essa missão nas nossas mãos para nós cuidarmos de vidas, para nós servirmos ao Senhor Jesus. E nesse momento nós vamos orar ao Senhor e nós vamos profetizar sobre a sua vida, crendo que o Senhor neste momento está trazendo ânimo para você. Amém. Espero que você tenha tido uma inspiração, vindo uma inspiração do Senhor. Você que estava desanimada, que você tenha tido ânimo e alegria de fazer a obra do Senhor Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu quero convidar a Deise que Amém. termine com uma oração Amém. em nome do Senhor, profetizando Amém. sobre essa vida. Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer e te glorificar por esse momento tão maravilhoso que passamos aqui na tua presença. E eu quero te pedir nessa hora, meu Deus, que as pessoas que estão ouvindo, a liderança, as regentes, Pai, que venham se identificar conosco. Senhor, se de repente alguma está com dificuldades em relação ao uniforme e quer desistir, deu problema na costureira, Pai, que elas venham entender, Senhor, que pode mudar de estratégia e que está tudo bem. E eu quero, então, agora profetizar ânimo. Eu quero profetizar, Senhor, como Neemias orou a Ti, falou, Senhor, esforça as minhas mãos. E com uma mão ele trabalhava e com outra mão segurava a espada. Aleluia. Nós estamos aqui Glória a trabalhando, Deus, sim, mas também Jesus. estamos orando. E eu quero Aleluia. profetizar agora ânimo, Senhor, sobre a Em vida nome do de Teu Jesus. povo, Pai. Que o Em inimigo nome de venha Jesus. bater em retirada com todas Em as suas nome de Jesus. angústias, com todas as suas Sim, Deus, visita, meu Pai, frustrações. essa vida, Em Pai. nome de Jesus, com Em todas nome as de suas Jesus. decepções. Em nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigada. Obrigada, Nos Senhor. sustenta, nos dá graça. Sim, Em meu nome Deus, de em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Te espero no nosso congresso. 6, 7, 8 e 9 de junho. Vem! Fala, Preciosa! Você que gostou desse episódio, deixa lá o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações.